Olá, queridos irmãos. Hoje, dia 15 de janeiro, sábado. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Outra vez, Jesus saiu para a beira do lago. Toda a multidão ia até ele, e ele os ensinava. Ao passar, viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu. Enquanto estava à mesa na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores puseram-se à mesa com Jesus e seus discípulos, pois eram muitos que o seguiam. Os escribas, que eram fariseus, vendo que ele comia com os pecadores e os publicanos, disseram aos discípulos de Jesus: por que ele come com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: não são as pessoas com saúde que precisam de médico, mas as doentes. Não é a justos que vim chamar, mas a pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje é um evangelho muito especial, é um evangelho muito rico. É um evangelho que lembra muito o Santo Padre, o Papa Francisco, que por vezes é criticado, por estar no meio de pecadores, por estar no meio dos pobres, por defender os pobres, por receber pecadores. Mas é exatamente como Jesus é. Então, que graça nós termos um vigário, um representante de Cristo, que se assemelha a Cristo. E sempre teremos os fariseus, sempre teremos os doutores da lei, aqueles que julgam o Cristo, aqueles que julgam o vigário do Cristo, aqueles que julgam os cristãos. Cristãos são aqueles que imitam os gestos do próprio Cristo. Então, hoje, nós podemos adentrar de modo muito profundo no coração de Cristo, nos seus pensamentos e nos seus sentimentos. Porque nós podemos observar como que os doutores da lei, os escribas, os fariseus, aqueles homens tão conhecedores das leis, da religião, tinham os sentimentos e os pensamentos distantes dos pensamentos e dos sentimentos do Cristo. Nós devemos buscar assemelhar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos aos de Cristo. Não aos nossos, mas aos de Cristo. Jesus quer se sentar na mesa com os pecadores. Esse é o sentimento de Cristo. Esse é o pensamento de Cristo. Portanto, é o que nós precisamos fazer também. Precisamos estar no meio da massa e ser fermento na massa. Precisamos ir ao encontro daqueles que estão distantes de Deus e não nos afastarmos deles como se nós fôssemos puros demais para estar próximo daqueles que pecam. Pelo contrário, o amor hesed, o amor misericordioso, é aquele amor que tem sede, é aquele amor que se sente atraído, é aquele amor que é arrastado pela miséria humana. Portanto, é assim que também nós devemos nos sentir, arrastados, impelidos para ir ao encontro de uma humanidade ferida, longe de Deus. Precisamos ir ao encontro dos pecadores, ir ao encontro daqueles
que são os mais distantes. Quanto mais distante, mais nós desejamos estar com eles. Agora, isso não quer dizer que Jesus e que os cristãos compactuam com os pecados, de forma alguma, ou toleram os pecados, ou são tolerantes com o pecado. Jesus nunca foi tolerante com o pecado. Jesus sempre foi muito mais do que tolerante, mas apaixonado pelo pecador. É exatamente assim que nós somos chamados a ser. Apaixonados pela humanidade, apaixonados pelos filhos de Deus, mas de forma alguma sermos tolerantes com o pecado. Quando Jesus senta na mesa com os pecadores, não significa que ele está compactuando, não significa que ele está concordando, mas significa que ele deseja profundamente amá-los, para que, sendo amados, esses irmãos tomem uma nova postura. Esses irmãos passem a viver o Evangelho. É como Maria Madalena, quando os fariseus estão prontos para jogar as pedras e Jesus diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Não podemos julgar ninguém, não podemos condenar ninguém. Como o Santo Padre diz, quem somos nós para julgar alguém? Mas o que é que Cristo fala para Maria Madalena depois que os fariseus vão embora? Vem e não tornes mais a pecar. Não tornes mais a pecar. O amor de Deus, ele vem ao encontro da nossa miséria e nos transforma, e nos evangeliza, e nos cura, e nos edifica, e nos salva, e nos converte, e nos santifica. Portanto, devemos nos aproximar de Deus como os pecadores que somos, com esse desejo sempre de conversão. Nunca achando que Ele vai compactuar com os nossos pecados, mas que sempre seremos acolhidos e amados, para que a partir deste acolhimento e deste amor possamos ser transformados. E assim também devemos nos aproximar daqueles mais distantes de Deus e da Igreja, sempre os amando, sempre os acolhendo, nunca julgando, nunca os condenando, mas também para que esta experiência de amor seja uma experiência transformadora em suas vidas. O Evangelho de hoje relata o chamado e a conversão de São Mateus. Os outros evangelistas, eles não falam que se trata de Mateus. Eles usam apenas o nome antigo de Mateus Levi, para não expor Mateus. Mas Mateus, ele faz questão de dizer: sou eu. Era eu este cobrador de impostos. Era eu este transgressor da lei. E fui eu que fui amado. E fui eu que mudei de vida. E fui eu que virei um Marte. Veja que graça de Deus. E esse chamado de Mateus é um chamado que, ao mesmo tempo em que ele é amado, ao mesmo tempo em que ele é acolhido nas suas misérias e nos seus pecados, ele resolve seguir Jesus. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Às vezes você, irmão acolhido, pensa que acabou de chegar na casa, está aí na casa de triagem, está aí no sítio de caminhada. Você, irmão acolhido, que está nesse processo de cura, de se deixar ser amado por Deus, de se deixar ser acolhido, processo de cura de tantas feridas, de tantas dores, de tantos sofrimentos, cura dos vícios, cura dos pecados. Mas você pode, assim como Mateus, além de viver esse momento de conversão, imediatamente também começar a segui-lo. Imediatamente também começar um discipulado. Você pode começar a servir aí na sua casa de acolhimento, aí no seu sítio de acolhimento, no seu sítio de caminhada. Você pode começar a ser um sinal da presença do ressuscitado na vida dos outros irmãos. Você pode ser
presença de Deus, voz de Deus, olhar de Deus, as mãos de Deus. Você pode já ser um discípulo, um apóstolo de Jesus, aí aonde você está. Da mesma forma que Mateus hoje responde ao Evangelho. Vamos tomar posse desta graça de Deus? Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.